Há diferença da época de Eurico para a época de Dinamite ou não? Não, eu não peguei. Você não jogou com o Eurico? Não, a transição foi em 2008, né? No meio de 2008, o Roberto assumiu e eu vim para o Vasco no começo de 2009. Eu não cheguei a pegar o Mas você ouve falar o quê? Não, a gente ouve muitas histórias do Eurico, né? Dos dois lados? Como tu falou, tem gente que dizia que para o Vasco ele era maravilhoso porque defendia os interesses do Vasco ao extremo. E tem gente que, usando o mesmo argumento, diz que ele era ruim para o Vasco, porque ele defendia o Vasco de qualquer maneira, independente do que fosse, ele defendia o Vasco. E muitas vezes de maneira errada. Então, ele era bom e era ruim para o Vasco por essa duplicidade. E uma coisa que não dá para negar foi ele não era muito simpático às outras torcidas, né? Não, e nem então o Vasco tinha uma rejeição muito grande. A instituição era prejudicada. Era só tu ver as pesquisas em relação à aceitação do Vasco. Não era muito bem quisto. E com o Roberto isso mudou de figura, porque o Roberto foi um cara que jogou aqui, tem uma conduta diferente. Não vou dizer qual está certo ou qual está errado, até porque eu não posso julgar, porque eu não conheço pessoalmente o Eurico. Mas em termos de ambiente, ficou um ambiente bem mais leve. Agora me conta uma coisa, eu cheguei a entrevistá-lo, ninguém esperava por essa entrevista, em função de tudo que eu falava dele. Eu literalmente, em rede nacional, o execrava, o chamava e chama até hoje de Elviros, e não de Eurico. Mas tivemos uma entrevista boa, forte, eu falei para ele tudo aquilo que eu queria falar e que você aí de casa gostaria de falar, e ele respondeu. E aí ele disse uma coisa para mim nessa entrevista, no final do ano passado. Ô Cajuru, o Vasco vai perder o título brasileiro. Eu falei, por quê? Faltavam 6 rodadas. Ele falou, por causa da tabela. A tabela do Vasco, pega aí as últimas rodadas, os jogos que o Vasco tem, que o Corinthians tem. Por causa da tabela, o Vasco vai perder o título. Você concorda que o Vasco perdeu o título brasileiro pela tabela, Fernando Praz? Olha, a análise foi feita em cima dos adversários, né? A gente pegaria adversários que estavam lutando pelo título, inclusive os dois clássicos. E o Corinthians pegaria times que estavam lutando pelo rebaixamento. Isso. Mas, se for ver na prática, o Corinthians acho que não ganhou por diferença de mais de um gol em 11 jogos. Foi 2-1, 1-0, Atlético Paranaense, Avaí, Atlético Mineiro, Ceará, tudo jogos dificílimos. E eu acho que o diferencial do Corinthians foi no começo do campeonato. Acho que as 11 primeiras rodadas, de 33 pontos, o Corinthians fez 31. E ficou em primeiro lugar 27 rodadas. E a pior fase do Corinthians, que eu acho que em 10 rodadas ele fez, acho que 6 pontos, foi justamente nas 10 últimas rodadas do primeiro turno. Que a gente batia na tecla aqui no Vasco era isso. Que na teoria parecia mais fácil, mas os números do primeiro turno comprovavam que o Corinthians teve o pior desempenho dele justamente nos últimos jogos do turno. Então a nossa esperança era essa. E realmente se confirmou. Não teve os números que foram do primeiro turno, que foram, agora não sei de cabeça, mas foram poucos pontos em 7, 8 jogos, mas foram jogos muito difíceis. E a tabela, daí tu começa a pensar um monte de coisa, né? A gente teve 2 jogos contra o Flamengo, e só para falar desses 2 jogos, 2 pênaltis, não está nem para se discutir que foi pênalti ou não. Não tem discussão. E que podem decidir o campeonato como decidiram.